Boa noite para você que está em casa, para você que está aí no chat. Eu prometi para mim, na verdade, que eu cumprimentaria meu esposo, que desde sábado que acompanha, e eu não fiz menção, Vitória. Ele está tão longe, esposo. Saudades, em breve a gente se encontra. Culpa do pessoal do Lomanto não ter ido ainda. Tira, patrão que não libera. Que Deus abençoe você. Se você puder compartilhar o link, compartilha. Se você tem alguém para convidar. Conteúdo para frente, né? O que vai facilitar a localização do canal da igreja por parte das pessoas. Então, assim que você entrar, já deixa a tua curtida. Não é curtir para dar pontinhos, né? Até porque a gente não vai ganhar dinheiro com isso, mas é só para que o algoritmo entenda que esse conteúdo tem alguma importância, porque as pessoas estão comentando, curtindo, e não é só curtida, não, os comentários também ajudam, tá? E daí você ajuda a divulgar o canal da própria igreja aqui do Lomanto. Vamos para o livro de João. Eu vou dar uma quebradinha no sermonário nacional. Estamos falando de restauração. Todos nós que de uma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, estivemos ou estamos na condição desse homem aqui, João, capítulo 5. Ele é muito representativo. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, e eu não estou falando apenas de Covid. O Covid usou a população, né? A doença emocional. Nós estamos vivendo num mundo depressivo, não apenas por conta do Covid, o Covid só veio agravar, mas um mundo depressivo faz tempo, um mundo enlouquecido, um mundo dominado pelas drogas, né, pelos vícios, enfim, pela violência, criminalidade. E a gente precisa realmente de restauração. Nacionalista no sentido de dar preferência à igreja adventista. Eu vou dizer daqueles que estão fora do redil de Cristo. Financeira, tentando superar a batalha daquele que está no mundo dos vícios, enfim. As lutas são diversas e, portanto, todos nós precisamos de restauração, absolutamente todos nós. Eu acredito que você já localizou João capítulo 5 e agora a gente ora pedindo que o Espírito Santo nos guie, nos conduza mais uma vez até o final do culto. Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti pelo dom da vida, Senhor. Pela paz que o Senhor nos dá e nos oferece, por Teu cuidado imenso e maravilhoso conosco, porque sem Ti nós somos absolutamente nada e o Senhor é quem completa em nós o que a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça são o único motivo de nós não termos sido concluídos hoje, Senhor. Porque as Tuas misericórdias se renovam sem fim a cada manhã. Essa é a nossa esperança e essa também é a nossa sorte. É por isso que não somos tragados pela Tua santidade, pelo E nós estamos aqui nesta noite mais uma vez, Senhor. Talvez o nosso coração não esteja ansioso, Senhor, por sermos restaurados, porque talvez não não temos, aliás, necessidade de restauração. Talvez a nossa vida esteja muito boa, o nosso cristianismo vai muito bem, obrigada. A nossa vida espiritual também está muito bem, obrigada. Nada acontece na nossa família que possa perturbar a nossa paz. Talvez não tenhamos sido afetados em termos de trabalho. Tudo vai muito bem, obrigada.
Mas é exatamente. Passeia entre nós, Espírito Santo. Faz com que, Senhor, essas mensagens, as mensagens cantadas, Senhor, a mensagem da graça, Senhor, de um pecado, Senhor, que não se explica, apenas se paga porque o pecado exige exatamente um preço muito alto, Senhor. Que a mensagem da graça restauradora de Cristo, Senhor, chegue cada vez mais longe, alcance cada vez mais pessoas, Senhor. Nós não estamos aqui para glorificar o nome de homens, mas para glorificar o teu nome. O esforço que essas pessoas têm feito, Senhor, os teus filhos aqui da igreja do Nomanto, Pai eterno, não é para exaltar o nome de homens, nem o nome deles próprios, Senhor. É para exaltar e glorificar o teu nome, mas é preciso um esforço maior da nossa parte. É preciso que a gente ore, é preciso que a gente busque, é preciso que a gente se ajoelhe, que a gente clame por restauração. Pessoas destruídas não podem restaurar vidas destruídas. Pessoas, Senhor, sem produzir frutos, não podem alimentar as vidas famintas que andam nesse mundo, Senhor. Pessoas sedentas, Senhor, não podem alimentar a alma daqueles que morrem de sede. Pessoas doentes não podem levar cura para aqueles, Senhor, que agonizam nas estradas desse mundo, Senhor. Tem piedade de nós mais uma vez, por favor. Os teus filhos espalhados por esse Brasil afora, por essa América do Sul fora, Senhor. Usa pelo poder do teu Espírito Santo. As tuas igrejas estão abertas agora, Senhor. Abre também os nossos corações. Unge os nossos lábios e os nossos ouvidos. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. É menor. É bom que eu fico presa. Normalmente me movimento demais. João capítulo 5, a cura de um paralítico. A história é bem conhecida. E o João diz assim: houve uma festa dos judeus, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. E Jesus foi até Jerusalém participar dessa festa. Passeando por ali, ele entrou num lugar, um tanque que tem 5 entradas, que fica perto de um portão, o portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata, na tua Bíblia pode ser Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água. E essa parte está aí na tua Bíblia, entre corchetes, indicando que esta explicação não está no original hebraico, mas na explicação grega, nas replicações da Bíblia. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água se mexe. E cada vez que eu tento entrar, um doente entra antes de mim. E então Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. E naquele mesmo instante, o homem ficou curado e pegou a sua cama e começou a andar. Obrigada. Baixar aqui. Nós vivemos num mundo de mais de 50 mil religiões catalogadas. É muita religião.
Só denominações cristãs passam de 30 mil. Denominações cristãs. Sabemos quais são as maiores delas. A maior parte das religiões que o mundo tem são religiões de filosofia oriental. São religiões espiritualistas. E, basicamente, todas elas têm em comum uma mesma coisa. As religiões espiritualistas entendem, Vitória, que o sofrimento é extremamente necessário para que você evolua espiritualmente e assim você possa alcançar o nirvana, como diz o budismo, ou que você possa alcançar um nível superior espiritualmente, como acredita o espiritismo, o hinduísmo e outras religiões. O sofrimento é extremamente necessário, faz parte do processo. O cristianismo entende o sofrimento de um ponto de vista completamente diferente, porque o nosso referente é o pecado original. Que eu nem digo aquele que começou com Eva, né, Adão e Eva lá no Jardim do Éden, mas o que se originou com Satanás, quando ele ainda era o filho da luz. O pecado que se originou no coração dele, e depois ele traz isso para a terra, e então borra, né, mancha, estraga a obra de Deus aqui no planeta Terra. E ele traz o sofrimento, porque pecado é a lei, o pecado é necessariamente o distanciamento de Deus, e esse distanciamento vem quando a gente quebra a lei de Deus. Mas a primeira consequência do pecado é sofrimento. Eva, quando tomou a maçã não, esquece maçã, que maçã? O que eu falei maçã? Nem de maçã eu gosto, eu como por necessidade de saúde. Quando Eva toma do fruto, né, Adão olha para ela e Adão vê Eva andando diferente, falando diferente, sorrindo diferente. Havia alguma coisa em Eva que Adão estava tentando, por questões de segundo, identificar o que é que tem de diferente nessa mulher. E era exatamente a ausência das vestes de glória que recobria o corpo de Eva e que envolvia a própria essência da mulher. Ela havia quebrado a aliança, ela havia rompido a aliança. E Adão conscientemente decide romper essa aliança. Eva notou que aquilo que Satanás, né, através da serpente, havia dito, não, vocês não vão morrer, essa história de que você vai morrer, e que nada. Não dê crédito em Deus, porque a história não é bem assim, você não vai morrer. E Eva percebe que de fato ela não havia morrido. Na verdade, no dicionário de Eva, ela nem sabia exatamente o que era morte. Na teoria sim, mas na prática não, porque ela nunca tinha visto absolutamente nada morrer na frente dela, nem mesmo uma folha murchar. Então, eu conhecer na teoria uma coisa é uma coisa, eu conhecer a prática é outra totalmente diferente. E Eva olha para si mesma e na teoria o conceito que havia sido explicado para ela do que era morte não acontece na vida dela. Automaticamente não vem nenhum sofrimento. Então, Eva tem uma sensação falsa de que, uau, eu estou muito bem, um certo empoderamento, eu estou muito tranquila, não aconteceu nada demais, e parece que realmente o que Deus está dizendo, a coisa não é bem assim. E ela vai toda empolgada, então, para contar para Adão, para levar, então, o fruto para Adão, para dizer assim, Adão, a coisa não é bem do jeito que Deus explicou, não. É diferente, olha só, eu comi e não aconteceu nada comigo, eu continuo aqui ótima. E Adão já olha para o sorriso dela e já percebe que caiu por terra. É diferente, a maneira como ela andava já era diferente. E ele treme por dentro. Ele treme por dentro porque ele percebeu que as vestes de glória de Cristo haviam sido rasgadas em Eva. Havia sido trincada a imagem de Deus em Eva. E ele treme na segunda vez porque ele tem que decidir o que ele faz. Se ele espera Deus resolver o problema, ou se ele entra no problema com as próprias mãos e conscientemente. E ele decide, ele opta por não esperar que Deus viesse resolver o problema. Ele decide resolver o problema com as próprias mãos, assume a responsabilidade também, toma do fruto e depois eles vão se esconder, porque ele percebe também, ele começa a sentir uma diferença no ar. A Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que assim, é como quase que um processo automático. A temperatura do ambiente começou a fazer diferença para eles. Eles começaram a sentir uma diferença na temperatura. O correr para vestir aquelas vestes não era apenas uma necessidade de, olha, eu estou sem roupa. Não, não era isso.
Eles haviam sentido mesmo no corpo deles que alguma coisa diferente não estava no ar. Por que Eva não sentiu isso? Porque Adão não havia rompido a aliança de uma vez. A aliança precisava ser quebrada e rompida de uma vez. Porque eles eram uma só carne, era um ser, era um par, na verdade. E os dois precisavam romper a aliança. A aliança ainda não havia sido quebrada por Adão. Eles só se dão conta quando os dois juntos, então, concretizam o rompimento da aliança. E o sofrimento entra e passa para a humanidade. E Jesus vem exatamente a esse mundo. Mais ou menos na metade da história do mundo, pouco mais de 3.000 anos depois de o mundo ter sido criado, Jesus vem ao mundo para entender, para explicar, para detalhar, para mostrar as consequências do sofrimento e para nos lembrar que o sofrimento tem uma esperança, que o sofrimento tem uma razão de ser, mas que tem também uma esperança para que o sofrimento acabe. Quando Jesus entra para conversar com esse homem está jazendo aqui, João explica, há 38 anos, ele jazia esperando a cura. Você pode imaginar o que é você 38 anos em cima de uma cama? Aquele homem não nasceu naquele lugar, ele não passou a vida inteira ali naquele lugar. Ele estava há 38 anos ali, sim, quase que a minha vida inteira. Ele estava ali, mas ele não nasceu ali, a condição dele não era aquela. Não era, definitivamente não era. Ele teve um passado, ele teve uma vida diferente, mas há 38 anos ele experimentava o sofrimento. E a filosofia budista, na época desse homem aqui, já tinha se difundido pelo mundo. O Buda, o Siddhartha Gautama, havia espalhado essa filosofia budista com essa ideia de que o sofrimento é necessário para que você evolua espiritualmente. Buda nasceu no ano 436, salvo engano, antes de Cristo. Perdão, 536 antes de Cristo. Ou seja, 500 anos antes, quando os reinos ainda nem havia caído, o último dos reinos, na verdade, que foi o reino de Judá, ainda não havia sido levado para a Babilônia e a filosofia budista já se espalhava por todo o Oriente Médio. Quando eles são levados para o cativeiro babilônico e quando Daniel atravessa então aí Ciro, Dario era persa. A Pérsia é o berço de origem da Índia. Eles já estavam impregnados dessa filosofia oriental e essa filosofia chegou até a época de Cristo. Observe que esse parêntese, esse corchete que é aberto aí, é para explicar o porquê que aquele homem e aquele bando de pessoas jaziam ali, moribundos, prostrados, ou melhor, pronados, ao lado de um tanque, por 38 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, aquele lugar de doentes, um lugar deprimente, fétido, onde as esperanças, na verdade, se desfaziam, porque a crença era de que um anjo, de tempos em tempos, descia, movimentava as águas e então a cura podia chegar para quem primeiro entrasse. E qual que era o problema? O problema é que uma pessoa só não caía na água, várias pessoas caíam na água. A gente já está cansado de ouvir essa história, a gente sabe disso. O que a gente precisa entender é, do ponto de vista espiritual, quem é esse homem e quem sou eu. Quem é a humanidade hoje que precisa de restauração? Nós todos estamos vivendo, talvez até hoje, mesmo sendo cristãos, à margem de um tanque, assentados à beira da estrada da vida ou em qualquer lugar que seja, esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça ao nosso redor, em volta de nós, agite as coisas ao nosso redor para que a nossa vida então mude de uma vez por todas. Só que as águas agitadas, havia uma outra explicação, um fenômeno natural que movimentava aquelas águas, mas a crença, a tradição, a crendice enraizada no imaginário popular, fazia com que aqueles homens preferissem acreditar naquilo que era mais fácil, acreditar em tradições, em amuletos, acreditar em mandingas, acreditar que carregar um pé de coelho pode trazer sorte, um trevo da sorte. Eu já vi gente até carregando folha de louro, eu já vi gente com um monte de folha de louro, inclusive dentro de casa, espalhado pela casa,
Porque as pessoas imaginam que nesses objetos, pendurando qualquer coisa na sua casa, na entrada de casa, sal grosso, isso, alho, às vezes até a vassoura, né, atrás da porta para afastar pessoas indesejadas. A gente se apega, eu estou dizendo, a humanidade, a nossa geração, mesmo com toda a evolução tecnológica, científica, acadêmica que a gente tem, nós ainda nos apegamos a essas coisas como sendo amuletos para que nos tragam algum tipo de cura, porque a gente precisa e está em busca de algum tipo de cura. O problema é que nós estamos há 38 anos, há 40 anos, há 50 anos, eu não sei qual é a tua idade, 15 anos, 20 anos, você tem 25, há quantos anos você espera a cura? Há quantos anos você está esperando a restauração do seu casamento, da sua família, do seu filho, daquela pessoa nas drogas que você conhece? Há quanto tempo você deseja que a cura chegue, mas você não tem forças para se levantar, para se arrastar? Porque, na verdade, todos nós, à beira do tanque Betesda, chamado esse mundo, a maioria de nós, o máximo que consegue é literalmente se arrastar. A gente passa pela vida se arrastando, a gente passa pela vida cristã se arrastando, ou mesmo sendo empurrados. Alguém precisa nos empurrar para que a gente consiga ir para a beira do tanque, para tentar, quem sabe, cair na água e conseguir uma cura, conseguir uma bênção, conseguir o trabalho. A gente se arrasta na faculdade, a gente arrasta um casamento que parece que não tem mais solução, parece que está fracassado. A gente arrasta um filho rebelde, a gente arrasta uma natureza que só nos puxa para baixo e assim a gente se arrasta pela vida. A humanidade caminha feito zumbis nessa vida. É só você olhar para a humanidade doente à nossa frente. A humanidade está adoecida e cada vez mais adoecida. Pessoas que não têm capacidade ou condição nenhuma de estar assistindo tudo o que a telejornal é absorvendo, tudo o que a imprensa traz e se deprimem cada vez mais e passam a se arrastar cada vez mais. Ficam doentes, não infectadas pelo Covid, por uma doença que é muito mais difícil de se curar, que são as doenças emocionais. Porque a maioria esmagadora dos mais de 13 milhões de pessoas não foram mortas. Eu não estou me desfazendo aqui da vida das mais 300 mil pessoas que morreram. Mas 300 mil pessoas, perto de 13 milhões de pessoas, ou mais de 13 milhões de pessoas, é um número baixo. É baixo. E graças a Deus. Porque senão, nós teríamos quase que 10% do Brasil dizimado. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas, nós teríamos aí quase 10% do Brasil dizimado. Fora o resto do mundo. E Deus nos poupou e nos protegeu. E por que a gente precisa continuar se arrastando à beira dos tanques dessa vida? E Jesus, quando chega para conversar com aquele homem, Jesus parece, né, que faz, mais uma vez, parece que Jesus não regula muito bem, né? Porque você vê uma pessoa doente em cima de uma cama e você pergunta se a pessoa quer ser curada. É mesmo que você vira um mendigo na calçada, pedindo esmola, e você pergunta se ele quer comer alguma coisa, se ele quer receber algum tipo de dinheiro. É muito óbvio, só que tem um problema. Aquele homem precisava entender que a cura não estava ali no tanque. Ele precisava achar a fonte da cura. Quando Jesus faz perguntas, não são perguntas ao acaso. Todas as perguntas têm um propósito que é para nos fazer refletir. Eu vou voltar um pouquinho com você lá para sábado, quando a gente falou sobre o Bartimeu. Quando Bartimeu clamou bastante e gritou, até que Jesus finalmente parou, Jesus olha para aquele homem e diz assim: o que você quer que eu faça por você? Não foi nesse tom, obviamente, porque a voz de Jesus certamente é uma voz assim, que ouvidos não ouviram. Jesus olha para ele com toda a doçura, toda a paciência, todo o carinho do mundo, até para espantar e fazer calar a boca daquela multidão preconceituosa que já estava incomodada com os gritos do Bartimeu. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Eu posso fazer alguma coisa por você? E ele diz: Senhor, eu quero ver. A pergunta de Jesus para aquele homem tinha um significado muito grande. Você tem certeza que você quer ver? Porque ver dói. Enxergar dói. É por isso que boa parte de nós prefere, como a gente diz no popular, tapar o sol com a peneira.
A gente prefere fingir que não vê. A gente prefere não ler a Bíblia para não se deparar com a nossa própria realidade. A gente prefere que as pessoas não nos deem estudos bíblicos porque a gente não quer que a nossa consciência nos incomode. A gente prefere não saber a respeito de dízimos e ofertas porque a gente não quer que esse calcanharzinho de Aquiles, que significa dinheiro na minha mão, me incomode. Eu não quero esse negócio assim de Deus porque, tipo assim, eu não quero ninguém controlando a minha vida, eu não quero submeter a minha vida a regras, ainda que essas regras sejam para me proteger. Quando Jesus faz a pergunta para ele, você quer enxergar, você tem certeza? Para Bartimeu enxergar significava nunca mais pedir esmolas. Porque quando você está na necessidade, as pessoas começam a te ajudar, as pessoas ficam com pena, levam a cesta básica, ok. No dia que alguém diz assim, olha, o fulano já está trabalhando, filho, acabou. Acabaram-se os amigos, se vira, problema seu agora, compre com o seu dinheiro, ó, acabou, chega de sustentar. A gente diz assim, ó, acabou, tirei um peso das costas. É assim, é com todos nós, a verdade é essa. E quando Jesus olha para Bartimeu, você tem certeza que você quer ser curado? Senhor, eu quero ver. Olha, as pessoas não vão mais te tratar como mendigo, não vão mais sentir piedade de você, não vão mais te dar esmolas. Você vai ter que sair procurando o rumo da sua casa, porque você não sabe qual é a direção da tua casa. Você vai ter que encarar as pessoas agora e olhar para o rosto dela de fato como elas são. Você vai olhar para as pessoas e você vai perceber que muitas vezes elas são maliciosas e desdenharam de você. A luz do sol vai te incomodar, porque a luz incomoda. Quando a gente passa a entender as coisas, a luz incomoda. Dói, ofusca, dá náusea, dor de cabeça. Quando você descobre uma verdade e essa verdade não é uma verdade doce ao paladar, dói. Fica difícil de você engolir. Porque a verdade, ela rasga. Quando a verdade não é boa, ela te rasga por dentro. Antes de você ser costurado e reconstruído, ela te estraçalha. Até você conseguir se reerguer, ela te estraçalha. A verdade de uma traição, a verdade de uma queda espiritual, a verdade de um trabalho que vai por água abaixo, a verdade de que você ainda não é um crente convertido, dói. Dói. E por isso é melhor a gente viver na escuridão, é por isso que alguns preferem viver eternamente cegos nesse mundo. Jesus faz a mesma pergunta, só que de modo diferente, porque a situação era diferente. Você quer ser curado? Você quer cura? Você precisa de cura? Porque essa pergunta aqui tem uma implicação espiritual muito grande. O povo de Israel vivia pedindo a manifestação de Deus para que Deus os livrasse do jugo dos romanos. Eu não sei quantos de vocês já leram o Philip Yancey. No livro O Jesus que eu nunca conheci, o Philip Yancey, no Decepcionados com Deus. No livro Decepcionados com Deus, esse livro, na verdade, ele é resultado de uma série de cartas que ele recebeu ao longo de anos de pessoas se dizendo decepcionadas com Deus. Muitas cartas. Ele era jornalista e ele tinha uma coluna cristã também e as pessoas sempre escreviam cartas dizendo assim, olha, você escreve palavras bonitas, mas a verdade é que eu estou decepcionado com Deus. Porque o meu filho morreu de câncer. Eu orei, mas o meu filho morreu de câncer. Deus não curou o meu filho. Deus não isso, não aquilo. Deus não impediu que meu esposo me traísse e um monte de outras coisas. E depois de muitos anos recebendo cartas desse tipo, e a frase recorrente, eu estou decepcionado com Deus, me motivou a escrever esse livro, Decepcionado com Deus. Aconselho vocês a lerem. E na introdução desse livro, nos primeiros capítulos, ele vai fazer um apanhado histórico do povo de Israel, e é muito lindo, porque ele traz uma verdade assim muito grande e tremenda. O povo queria ver os milagres de Deus, queria ver a manifestação do Deus de Israel. Só que quando Deus, o mesmo Deus que havia mandado as pragas sobre o Egito, e o povo de Israel feliz, porque as pragas haviam caído lá e não aqui, porque agora os egípcios estavam humilhados e nós não, e Deus nos tirou e nos fez atravessar o mar. Quando Deus se manifesta lá no Monte Horebe para Moisés, o povo cá de baixo treme. O povo cá de baixo se assusta com a manifestação do Todo-Poderoso. E quando Moisés desce, o povo vira para Moisés e diz assim, diz a Deus que não precisa se manifestar. Manda ele se esconder. É melhor que você fale com a gente do que Deus, porque deu um medo.
mas um medo grande por dentro. Então a gente não quer, na verdade, que Deus se manifeste mais. A gente quer só que você seja o porta-voz entre Deus e nós, porque é assustadora a manifestação de Deus. E de fato foi. A manifestação de Deus é assustadora. Às vezes a gente quer que Deus se revele, mas se Deus se revelasse na nossa vida do jeito que a gente precisa enxergar a verdade, nós nos decepcionaríamos com Deus. Porque a verdade que a gente quer enxergar é aquela minha verdade, é a minha, não é a verdade de Deus. Se Deus me descortinasse a verdade da minha alma, a verdade do meu eu, do meu egoísmo, do meu cristianismo medíocre, mediano, que não se desenvolve para nada, que se contenta com uma médiazinha, se Deus rasgasse isso e dissesse toda a verdade, tal como ela é para mim, eu ia dizer que nada, Deus, é muito duro. Cadê o Deus de amor? Não fale assim comigo. Eu preciso ser bem tratado, eu preciso que o Senhor amance o meu ego. Por favor, não se manifeste mais, o Senhor é muito duro. Eu ouvi uma amiga dizer que Deus é o Deus que os cristãos apresentam, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que ela crê. Porque é um Deus que envia castigo, é um Deus que a gente fala que vai destruir a terra, e Deus não destrói, Deus só constrói. Na cabeça dela, Deus é sempre amor e acabou. E eu tentei explicar para ela essa semana que Deus precisa dar um fim ao sofrimento. E para dar o fim ao sofrimento, Deus precisa executar a justiça dele. E independente, eu falei assim para ela, independente de você ver Deus de uma forma e eu ver Deus de outra forma, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, porque Ele é Deus e não depende da nossa opinião. Ele independe daquilo que a gente pensa a respeito dele. E Ele olha para aquele homem, esse Deus vem à terra, olha para aquele homem e pergunta: você tem certeza que você quer ser curado? Você quer andar? Eu posso te dar a cura, eu posso fazer você se levantar, eu posso lhe restaurar, eu posso lhe ressuscitar, eu posso lhe tirar da cama de uma UTI, eu posso levantar o teu casamento, eu posso tirar teu filho das drogas. Só que eu preciso saber o seguinte: você quer mesmo ser curado? Porque toda cura tem um preço espiritual muito grande. Se nós quisermos que essa cura se opere para nossa salvação eterna, ela tem um preço alto. Para aquele homem, não era apenas sair daquela condição, era ser devolvido a dignidade de alguém que pudesse entrar no templo, porque os paralíticos, os aleijados não podiam entrar no templo. Eram pessoas, como eu disse, assim como os cegos, como os aleijados, síndrome de Down e qualquer outra coisa, eram pessoas excluídas do rol de membros da casa de Deus, por conta da tradição dos fariseus. E aquele homem precisava ser devolvido, ele precisava ser restaurado nesse ponto também. Só que Jesus precisava primeiro dizer para ele: olha, não é o mover das águas, não é o seu mover, não é o seu bolso, o seu carro, o seu dinheiro, não são as suas crenças, não é o psicólogo, e eu não estou aqui negando que terapia faz bem, tá? Não são os amuletos, não é mandinga, não é cartas, né, a cartomante, não são os búzios, não são os astros. Não é aquilo que eu penso de Deus, não é eu ser vegetariano ou eu continuar comendo carne, não é o fato de ler os livros da Ellen White ou não, não é o fato de eu estar na igreja adventista ou na igreja batista assembleia, não é isso que nos cura. Jesus estava tentando dizer para aquele homem: olha, não é o mover dessas águas, é o meu mover sobre você, é sob a minha palavra, é sob a minha ordem que você é restaurado, é sob o mover do meu Espírito sobre você que você encontra cura e restauração. É por isso que muitas vezes o nosso casamento continua fracassando, porque a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, à nossa maneira, de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. Deveríamos preferir ter paz a ter razão, mas a gente não, a gente quer ter sempre razão e a paz fica em segundo plano. A gente quer se degladiar. Eu quero que o meu filho seja engessado dentro do meu molde, e eu esqueço que meu filho é um ser humano independente de mim, que ele tem as próprias vontades, e ele tem duas vezes natureza pecaminosa, porque é a soma da natureza do pai com a natureza da mãe, e que muitas vezes o comportamento dele é reflexo das minhas falhas na minha criação para com ele. E às vezes não é nem na minha criação, é no meu exemplo que eu não dou. E às vezes eu tento consertar as pessoas ao meu redor porque eu quero que elas se encaixem do meu jeito. E Jesus diz assim: para que você levante e ande com as próprias pernas, para que as coisas comecem a fluir para você, você tem que entender que não é o mover das águas desse mundo, não é o diploma universitário, não é a TV Novo Tempo,
não são os grandes pregadores da humanidade, não é o Bolsonaro, o Lula, quem quer que venha ou suba aí, não é o médico, é o mover de Cristo. Ou ele faz ou nada acontece. Não importa se ele vai usar uma mula, uma jumenta, ou se ele vai usar um rei chamado Nabucodonosor. Não importa se é uma garotinha cativa levada para a casa do Naamã, ou se é Daniel na cova dos leões, ou mesmo José no Egito. Não importa para Deus. Se ele vai usar um peixe para salvar um profeta fujão, ou se ele vai usar um Covid-19 para nos despertar, para nos espremer, é o mover de Deus. Não as águas desse mundo, mas o mover do Espírito de Deus, que faz com que a gente se levante antes, com que a gente ressuscite. É o mover de Deus. E esse mover depende da nossa crença, porque aquele homem precisava abrir a boca e dizer: sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas eu preciso que você entenda que não é pelos seus métodos, é pelos meus métodos. Você precisa entender isso nessa noite. Eu não sei se tem alguém assistindo aí que não é cristão batizado ainda. Eu não estou dizendo adventista do sétimo dia, eu estou falando que você pode se considerar cristão porque você acredita em Cristo, mas você pode não ser batizado ainda nas águas. Aquele homem esperava um mover de águas. Só tem uma água que pode trazer cura de fato, e essa é a água da vida. Ou a gente bebe na fonte certa, ou todo mundo vai cair sempre dentro da mesma piscina, junto com você, e a cura nunca vai acontecer. A gente pode passar 38, 40, 50 anos, gastar todo o dinheiro nosso. A gente pode conseguir 1000 títulos universitários, todos os holofotes do mundo voltados para nós, e a gente vai continuar jazendo paralíticos espirituais, paralíticos emocionais, às margens do tanque da vida desse mundo, sem conseguir cura alguma. A única cura que se processa é aquela que vem de dentro para fora. Quando aquele homem entendeu isso, entendeu quem é que falava com ele, porque ele sentiu autoridade na voz de Cristo. Quando Jesus disse: eu quero saber, você quer mesmo andar com as próprias pernas? Você quer não depender mais de ninguém? Você quer se livrar do vício? Você quer que as pessoas não te joguem mais na cara que você é um alcoólatra, que você é um dependente químico, que teu casamento não tem jeito, que teu filho não tem jeito, que você é uma pessoa sem jeito? Você quer se livrar disso? É preciso confessar: Senhor, eu não tenho quem me ponha. Eu não estou te perguntando se você tem alguém que te empurre ainda mais para dentro desse lugar imundo de águas sujas. Eu estou perguntando se você quer andar com as próprias pernas. Talvez todos nós aqui, todos que estamos assistindo, sejamos já batizados. Mas Jesus precisa mais uma vez, quem sabe, entrar na nossa casa hoje. E a nossa casa, eu estou falando isso aqui. Entrar aqui e nos perguntar mais uma vez: você quer ser curado? Você quer andar com as próprias pernas? Parar de ser empurrado por tua esposa, pelo teu esposo, pela tua mãe, pela tua namorada na vida espiritual? Porque a vida espiritual da Vitória não salva o Joelson. A minha vida espiritual nunca vai assegurar e garantir a salvação da minha família, do meu esposo ou de filhos, se eu vier a ter. Não vai. A minha salvação, as minhas experiências espirituais são únicas e exclusivamente minhas. A vitória ou a desgraça espiritual, a vitória ou o sucesso na vida espiritual não depende do outro. Depende única e exclusivamente de ter ou não ter um relacionamento com Deus, simples assim. E a cura pode não vir fisicamente como eu espero, mas a cura de dentro para fora, essa sim, é a mais importante, e essa pode vir. Mas depende de eu dizer assim: Senhor, eu quero ver, eu quero me levantar, eu quero ser curado, eu preciso ser curado, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, nós precisamos mais uma vez dizer assim: Senhor, a oportunidade da minha visitação pode ser hoje. Eu não sei quantos de nós chegará vivo ao fim da semana. A gente se deita e não sabe se acorda. Um AVC pode ser fatal para nós à noite. Não estou desejando mal nenhum aqui, mas não há garantia de vida nenhuma para nós nesse mundo. Eu nunca sei quando é que vai ser meu último sermão. Se eu disser para você que eu penso na morte todos os dias, eu não vou estar mentindo. Todos os dias eu penso na possibilidade da morte, de alguma forma. Nem que seja olhando para o meu gato e tentando me ver sem o meu gato. Eu sou apaixonada pelo meu gato.
E eu não estou falando do meu gato esposo também. Estou falando do gato de 4 patas mesmo. Apaixonada. É o dia inteiro eu dizendo, mãe te ama, mamãe te ama, eu agarro, eu beijo, enfim. E ele já entendeu isso. Ele está lá na escada da minha casa agora, eu tenho certeza absoluta, me esperando chegar. Porque é o lugar onde ele me deixa. Quando eu saio, ele fica ali esperando. E quando eu volto, ele está ali esperando, na escada. Para a gente subir junto, entrar em casa juntos. Deus está perguntando para nós mais uma vez, você quer ser curado? Está tudo à disposição. Eu só preciso que você entenda que não são nas águas desse mundo, que não são nas suas crenças, na tradição, não é absolutamente nada disso. É só no mover do Espírito Santo que o nosso casamento vai ser levantado, que o nosso amor um pelo outro vai ser restaurado, o nosso olhar vai ser modificado. Deixa eu só abrir um parêntese aqui para tentar, e o tempo já corre contra mim, desfazer um mito na nossa cabeça. Amor não é sentimento, de modo nenhum. Tudo o que a gente sente são sensações, são hormônios descarregados na corrente sanguínea por conta daquilo que colocaram na nossa cabeça que é amor, mas não é amor. Deus é amor. Simples assim. Acabou. Então o que eu sinto não é amor, não. Você sente Deus? Você sente seus hormônios. Deus se move em você, por você e através de você. A gente não sente amor, amor é Deus. A gente reflete o amor que Deus tem para conosco. E para refletir, só na prática, só nas atitudes. Portanto, eu não posso abrir a boca para dizer que o amor passou e acabou. O amor não acaba, porque Deus é eterno. E a Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, o amor não acaba, porque o amor é Deus. Simples assim. O que pode ter acabado foi a maneira como você olhava. O que pode ter mudado foi a sua perspectiva. O que pode ter mudado é o olhar que deveria estar aqui e agora está olhando para a grama do vizinho ou da vizinha que é mais verde. Amor não acaba, simples assim. Então, Deus pode restaurar? Pode, porque Ele é a fonte. Quando eu digo que as coisas mudaram entre nós, eu estou dizendo que as coisas mudaram em mim. Em mim. E quem precisa de restauração sou eu. Quando alguém abre a boca para mim, ou quando alguém abriu a boca para mim para dizer assim, amiga, desculpa, mas esfriou durante essa pandemia, deu uma esfriada. Eu virei para ele e falou assim, ninguém esfria espiritualmente com uma pandemia, com alguns meses de pandemia. Nenhuma água esfria de uma hora para outra. Para esfriar de uma hora para outra, você precisa pôr um bloco de gelo maior do que aquela quantidade de água, na mesma proporção, para que ela esfrie instantaneamente. Ninguém esfria de uma hora para outra. A gente vai esfriando aos pouquinhos, vai perdendo a temperatura aos pouquinhos. Se você esfriou espiritualmente, não foi a pandemia, você já vinha nesse processo, filho. A pandemia foi só a desculpa, a gota d'água. Há quantos anos mais a gente vai precisar jazer aos tanques desse mundo, olhando para o horizonte na expectativa de que uma vacina seja a solução? O mover das águas não vai ser a vacina. A vacina pode trazer uma cura momentânea e temporária, mas a Bíblia promete que as coisas só vão piorar. Não é o Bolsonaro a salvação do Brasil, assim como Donald Trump não foi a salvação lá nos Estados Unidos. A salvação não está em nós, não está em homens, nem aqui. A nossa salvação vem do alto. Portanto, a restauração vem do alto, vem com o mover do Espírito Santo na nossa vida. Vem de graça para nós, está acessível, está à nossa disposição. Eu vou convidar os meninos para cantar novamente sobre essa graça salvadora. Eu não combinei com eles, não. A Vitória me mata depois, não tem problema. Mas essa graça, a gente precisa entender que está à nossa disposição hoje mais uma vez. E em o nome de Jesus Cristo, se você estiver sozinho aí, porque pode ser que você fique constrangido se houver outras pessoas, cante dessa graça. Se você conhece, cante com sua alma, com seu coração. Deixe o Espírito Santo mover as coisas dentro de você, porque é do caos que Deus refaz as coisas. Foi do caos na terra que Deus tirou a vida de volta. Perdão, que Deus deu a vida para a terra. Podem vir para cá. Então é preciso que o caos que está aí dentro de nós, dentro de você, talvez na sua mente, na sua alma, no seu espírito, deixe o Espírito Santo se mover de novo. E do caos ele recriar, ele renovar, ele restaurar a sua vida espiritual em o nome de Jesus. Então permita que o Senhor faça com que você ande nesta noite, mais uma vez. Tome seu leito
Acho melhor você vir para cá, porque esse é mais curto. E ande. Amém. Pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Graça, graça. Amém. Amém. Daqui, daí tu que tá falhando, daí eu que tá falhando. Obrigada, garotos. Senhor, nós estamos no tanque, Senhor, dessa vida, jazendo à margem, Senhor, esperando que as águas se agitem em nossa frente, que alguma coisa miraculosa e sobrenatural aconteça para dar um curso diferente à nossa vida, para dar um rumo diferente para a nossa vida espiritual, para o nosso casamento, para dar um rumo diferente, Senhor, para a nossa vida financeira. Mas as coisas não funcionam assim, Senhor. Não é de modo sobrenatural que os nossos olhos se espantem, Senhor, e todas as pessoas se admirem à nossa volta. É o sobrenatural mover do Espírito Santo dentro de nós, na nossa vida, Senhor, através de uma vida de oração, de uma vida de íntima comunhão, de uma vida de confissão, de que somos paralíticos espirituais, de que não temos força alguma para nos sustentar com as nossas próprias pernas, que a gente vai conseguir se levantar, e admitindo, Senhor, que muitos de nós somos aleijados espirituais, que muitos de nós estão prostrados, Senhor, porque é muito mais cômodo ficar assentado, mendigando, achando desculpas, do que admitir, Senhor, que precisamos andar para nos movimentar com as nossas próprias pernas, de que precisaremos caminhar com as nossas próprias pernas, e isso implica doer, isso implica sentir dor, isso implica ir mais longe, isso implica machucar os pés, isso implica em trabalhar para conseguir as coisas com as próprias forças, Senhor. Se movimentar dói, tem um preço, custa, Senhor. É mais fácil muitas vezes mendigar que as pessoas orem intercessoriamente por nós, mendigar o amor do outro, do que eu procurar ver o que há em mim que transtorna a vida do outro. É muito mais fácil lançar, Senhor, a desculpa de que outros caem antes à nossa frente. E por isso a gente não consegue a cura, por isso a gente não consegue a restauração, por isso a gente não consegue a mudança.
Porque a gente está sempre atribuindo aos outros a desculpa de que eles são mais rápidos e vão à nossa frente, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de uma restauração, sim, uma restauração séria na nossa vida. No nosso cristianismo, Senhor, uma restauração de dentro para fora, que nos incomode por inteiro, e eu acredito, e por isso mesmo eu acredito que o Senhor permitiu que o Covid-19, Senhor, nos chacoalhasse atravessando o ano de 2020 e entrasse o ano de 2021, porque as coisas se apressam para o fim, mas o teu povo dorme, Senhor, porque a gente está jazendo na beira de um tanque, Senhor, acomodados num cristianismo medíocre, sem crescer para nada, Senhor, lançando sobre os outros desculpas, deixando que a TV Novo Tempo faça o papel que nos é atribuído, Senhor. E por isso o Senhor nos sacode, nos peneira todos de uma vez, crentes e descrentes, como se o Senhor quisesse dar uma alerta geral a absolutamente todo ser humano sobre a face da terra, independente de suas crenças. E o Senhor quisesse dizer: o meu último alerta está sendo dado, porque eu preciso que a minha igreja desperte, eu preciso que a igreja entenda o que é graça, que a graça veio de graça, que pagou o preço, mas esse preço foi alto e precisa ser valorizado. Nos levanta, Senhor, pelo sangue de Cristo. Não temos forças nenhuma para nos suster sobre as nossas pernas espirituais. Precisamos que o Senhor nos levante, sim. Use o que for preciso, Senhor, mas nos levante em o nome de Jesus. E para aqueles, Senhor, que estão prostrados sobre uma cama, pronados nos leitos de UTI, se é da tua vontade, se te agrada e te apraz, Senhor, ir contra todas as expectativas da medicina e o Senhor restaurar essas pessoas, tira essas pessoas desse leito para glorificarem o teu nome, Senhor. Mas se não é da tua vontade, porque a gente não conhece a tua vontade e a gente não conhece o futuro nem o fim desde o princípio, que essas pessoas descansem, mas que não descansem sem antes, Senhor, confessar com a própria boca, de alma, de espírito, que o Senhor é Deus e buscar em ti a salvação. Porque, Senhor, muitos de nós fecharão os olhos para essa vida, mas é preciso que antes de fechar os olhos, confessemos que o Senhor é o nosso Salvador, e assim a gente tem certeza de que a nossa vida nos será devolvida. Aqueles que estão em seus lares, recebam a tua bênção, Senhor, e os que aqui estão na igreja, nos bastidores, que sejam acompanhados até os seus lares e que o Senhor permaneça sendo um morador dos nossos lares, não um hóspede, mas um morador da nossa casa e dentro de nós, em o nome de Jesus, Pai.